Eu juro para vocês, tem coisas que a gente acha que só existe em conto, em lenda, em história que o povo do interior conta na beira do fogão a lenha, enquanto a lenha estala e a panela de café chia no fogo. Eu também achava, pelo menos, até aquela noite. E se eu te disser que, às vezes, o que parece lenda, está só esperando a hora certa para te provar que é real? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tudo começou depois daquela noite estranha no sítio da Dona Carmoza, onde eu e Zé Arlindo já tínhamos percebido que alguma coisa muito errada rondava aquela região. A diferença é que dessa vez, o que estava lá na mata, parecia ter perdido o medo da gente. O Zé, ele não era qualquer homem. Quem conhece sabe, ele carrega nas costas uma história que ninguém tem coragem de carregar. E eu, bom, eu era só mais um curioso que teve azar ou talvez sorte de ver com os próprios olhos, o que ninguém acredita até acontecer. A madrugada já tinha passado da meia-noite quando aquele vento estranho começou a soprar. O cheiro era diferente, uma mistura de terra molhada, cachorro molhado e sangue. Sabe aquele cheiro metálico que você sente quando corta o dedo? Pois então, tava no ar. Eu tava sentado na varanda da casa do Zé, tomando um café forte, enquanto ele terminava de limpar a velha espingarda dele. Foi aí que ouvimos um uivo, mas não era qualquer uivo. Era longo, rasgado, parecia vir de dentro da terra. Fez meu coração quase pular pela boca. Zé levantou, largou a espingarda no colo e olhou para mim. Sério, Lucas, hoje não vai ser uma noite qualquer, não. Tem coisa grande andando nessa mata. E hoje ela não está querendo só assustar. Eu engoli seco, porque quando o Zé falava desse jeito, era sinal de que a coisa tava feia. Sem perder tempo, ele colocou os cartuchos no bolso, amarrou as botas e me fez pegar a lanterna. Partimos no rumo da trilha que dava pro córrego, o mesmo onde, semanas atrás, encontraram rastros. Mas não eram de bicho comum, não. A cada passo, a mata parecia se fechar mais. O silêncio era pesado, só se ouvia o som dos nossos passos e, de vez em quando, aquele vento frio que fazia as folhas estremecerem. De repente, Zé parou, abaixou-se e apontou para uma pegada na lama. Meu sangue gelou. Olha isso, disse ele, passando a mão na marca. Era uma pegada enorme, parecia de cachorro, mas quem conhece sabe que nenhum cachorro faz uma marca daquela. E o mais estranho era que tinha só uma pegada, como se a coisa tivesse pulado dali, ou desaparecido no ar. Tá perto, murmurou Zé. Eu olhava para os lados, tentando entender de onde podia vir aquilo. O cheiro estava mais forte, e a sensação, aquela sensação que não dá para explicar, de que a gente está sendo observado. Foi então que ouvimos galhos quebrando. Não era um, nem dois. Era como se algo pesado estivesse passando no meio da mata, sem se preocupar em fazer silêncio. Zé levantou a mão, mandando eu me abaixar. E aí, a gente viu, no meio da penumbra, entre as árvores, 2 pontos vermelhos, acesos, olhando para a gente. O corpo não dava para ver direito, mas era grande, muito grande. E o som, meu Deus, o som que aquilo fazia. Era um rosnado baixo, grosso, que parecia vibrar no peito da gente. O bicho começou a andar para frente. A cada passo, os olhos dele pareciam acender mais. E então, ele parou, ficou ali, olhando, como se estivesse medindo a gente. Zé apertou forte a espingarda, mas não atirou. Ele não quer atacar. Ainda não, sussurrou. Mas eu já não sabia se rezava, se corria, ou se simplesmente desmaiava. O bicho começou a rodear a gente. A cada movimento, eu ouvia os galhos estalando, a respiração dele pesada. E aquele cheiro, meu Deus, aquele cheiro que agora estava impregnado até na minha roupa. Zé, calmo, seguia com a espingarda apontada, girando devagar, acompanhando os passos da criatura. Mas eu percebia que até ele que já tinha enfrentado de tudo nessa vida, estava tenso. As mãos tremiam. De repente, sumiu. O som, o cheiro, os olhos, tudo desapareceu. Ficamos ali, no meio da mata, no mais absoluto silêncio. A sensação era de que ele tinha ido embora. Mas Zé não abaixou a guarda. Ele está testando a gente. Ele quer saber até onde a gente vai. E foi aí que ouvimos outro som.
mas não era do bicho, era de alguém. Alguém correndo, vindo da trilha da esquerda. Nos viramos rápido e, do meio da escuridão, surgiu Tião, um dos moradores da região. Ele vinha correndo, esbaforido, com os olhos arregalados, gritando: pelo amor de Deus, Zé, corre, corre que ele está lá no galpão. Pegou o gado, tá fazendo um estrago que só vendo. O pavor na voz dele. Eu nunca tinha ouvido aquilo em ninguém, nem nos piores causos da região. Zé nem pensou duas vezes. Vambora, Lucas. Agora o bicho mostrou que perdeu o medo da gente. E saímos correndo pela trilha, seguindo Tião, no rumo do galpão, onde, segundo ele, o lobisomem estava destruindo tudo. O caminho até lá parecia mais longo do que nunca. O som, agora não era só de galho quebrando. Eram gritos de animais, madeira estalando, e um rugido que fazia o chão tremer. Enquanto corríamos, eu só pensava: será que é hoje? Será que hoje é o dia em que esse bicho deixa de ser lenda, para se tornar a última coisa que eu vou ver na vida? Zé seguia na frente, determinado, sem olhar para trás. E eu, eu só rezava para não ser tarde demais. Quando avistamos o galpão, ainda de longe, vimos. A porta estava toda arrebentada, e lá dentro, uma sombra gigantesca se movia, destruindo tudo que encontrava. Se prepara, Lucas, disse Zé, parando atrás de um tronco caído, porque hoje a gente vai olhar o diabo nos olhos. E foi assim que começou a pior noite da minha vida. Se você acha que já sentiu medo de verdade na vida, eu te garanto, meu amigo, que você não faz ideia do que é isso, porque só quem já ficou cara a cara com o que não devia existir, sabe o que é sentir os ossos congelarem, a respiração travar e o coração bater tão forte que parece querer fugir do próprio peito. E naquela noite, naquela maldita noite, foi exatamente isso que eu senti. O galpão estava a menos de 50 metros de onde a gente tinha parado. A cada passo que a gente dava, o som de madeira se quebrando ficava mais alto, mais desesperador. Dava para ouvir o berro dos animais, misturado a um rugido grotesco. Um som que não parecia de bicho nenhum que anda por esse mundo. O Zé se abaixou, apontando para uma lateral do galpão que tinha uma cerca caída. Ele fez sinal para eu ficar calado e ir junto. Mas, meu Deus, como é que fica calado com as pernas tremendo desse jeito? A gente chegou bem perto, quase encostado na parede lateral do galpão, que estava toda arranhada. Não, arranhada não, estava rasgada. Isso mesmo, como se alguma coisa com garras gigantes tivesse cortado a madeira como se fosse papelão. Quando olhei pela fresta, quase que meu coração parou. O que eu vi? Lá dentro, no meio do que restava dos sacos de milho, pedaços de porteira e sangue espalhado por todo canto. Tava ele. O bicho era indescritível. Tinha mais de 2 metros de altura, corpo completamente coberto por pelos grossos e escuros. As patas traseiras eram fincadas no chão como as de um homem. Mas as mãos, meu Deus, as mãos eram garras. Garras enormes, que ainda pingavam sangue. E o rosto era uma mistura macabra de lobo e homem. Um focinho comprido, dentes que pareciam facas e aqueles olhos vermelhos, acesos, que pareciam atravessar minha alma. Ele estava curvado sobre uma novilha, despedaçando o animal como se fosse feito de papel. Zé olhou para mim e sussurrou, com aquela voz rouca, quase sem mexer a boca: não dá para atirar agora. Ele está muito perto dos animais. Se erra, mata tudo. Eu só consegui balançar a cabeça, suando frio. E então, como se sentisse nossa presença, aquele bicho parou, levantou lentamente a cabeça, abriu aquele focinho enorme, e puxou o ar com tanta força que parecia que ia sugar a gente para dentro daquele galpão. Ele sentiu, sussurrou Zé, apertando ainda mais forte a espingarda. Agora, se prepara, que ele vem. O lobisomem se virou de vez para nossa direção, deu um salto tão violento que derrubou parte do telhado. Foi nesse momento que Zé disparou. O tiro ecoou na noite, e eu vi os estilhaços voarem. O bicho foi jogado para trás, mas não caiu. Ele se desequilibrou, soltou um grito, ou seria um urro, tão agudo e grotesco que até as folhas das árvores tremularam. Corre, Lucas, agora! Gritou Zé, puxando meu braço. E foi isso que a gente fez. Corremos como nunca antes na vida, no meio da mata, pulando troncos, desviando de pedras, sem olhar para trás.
Mas não adiantou muito. Aquele bicho, ele vinha atrás da gente. E não era correndo, não, era saltando. A cada salto, a terra estremecia. E a gente ouvia ele se aproximando. O som da respiração dele, pesada, quase rosnando. E aquele cheiro, meu Deus, aquele cheiro de sangue e morte parecia grudar na pele da gente. Pelo amor de Deus, Zé, para onde? Eu gritava, ofegante. Pro barranco. Se a gente conseguir descer, ele não segue. Respondeu Zé, apontando para uma ribanceira logo à frente. Sem pensar, pulamos. Deslizamos morro abaixo, rolando no meio do mato, ralando braço, perna, rosto, mas vivos. Quando paramos lá embaixo, caídos no meio de um riacho, Zé me puxou para trás de uma pedra e fez sinal de silêncio. Lá em cima, dava para ouvir. O bicho chegou até a beira do barranco e ficou ali, farejando, rosnando, como se estivesse decidido se descia ou não. Foram minutos, que pareceram horas, até que, de repente, o som sumiu, o silêncio tomou conta, e o pior é que aquele silêncio era ainda mais assustador do que qualquer rugido. A gente ficou uns bons minutos sem se mexer, até que Zé, respirando fundo, disse baixinho: ele não desceu, mas não foi por medo, foi porque ele quis. Ele está testando a gente, tá marcando território. Mas, Zé, que diabo é isso, homem? Isso não é bicho, não, isso é coisa do outro mundo, falei, tentando segurar a voz. Mas ela tremia. Zé passou a mão no rosto sujo de barro, olhou pro céu, e respondeu: isso é só o começo, Lucas. E se ele perdeu o medo, então a gente tem pouco tempo antes que ele comece a caçar. Não mais bicho, mas gente. E naquele momento, ouvimos de novo, mas não era ele, era um som mais distante. Gritos de gente. Alguém tava gritando, pedindo socorro. Zé arregalou os olhos e me puxou: bora que isso não acabou. Tem alguém precisando da gente. A gente se levantou, atravessou o riacho e correu no rumo dos gritos. O caminho era cheio de pedras, troncos e mata fechada. Mas a gente ia, porque, naquela hora, não tinha mais como voltar. A cada passo, eu sentia aquela coisa dentro do peito, aquela certeza de que o pior ainda estava para acontecer. Quando a gente se aproximou da clareira, viu, no meio da escuridão, uma cabana. A porta estava arrombada, as janelas destruídas, e lá dentro, alguém chorava. Zé fez sinal para eu ficar na retaguarda, e se aproximou devagar. Quando ele abriu a porta com o cano da espingarda, encontramos Dona Carmosa. Sim, a mesma mulher que, tempos atrás, tinha contado para a gente que essa criatura rondava a região. Ela estava sentada no chão, abraçando uma criança, e tremendo igual vara verde. Ele levou meu filho mais velho, o lobisomem. Ele quebrou a porta, e pegou ele, dizia ela, quase sem voz. Naquele momento, eu senti que o que a gente estava enfrentando era muito maior do que qualquer um imaginava. Zé olhou para mim, sério, com os olhos marejados, coisa rara de se ver naquele homem. Lucas, se ele está pegando gente, então, a coisa saiu do controle. E foi aí, exatamente aí, que a gente ouviu de novo. Mas não era uivo, não era rugido, era uma voz. Sim, uma voz, que vinha da mata. Uma voz rouca, grave, que dizia: vocês não deviam ter se metido. A gente se virou para trás, e ali, no limite da clareira, uma sombra enorme se destacava contra a lua cheia. Se você, assim como eu, também quer saber quem ou o que era aquela voz, então não perde o próximo episódio, porque o que vem agora é de arrepiar até a alma.